Olá você mais uma vez, aula 22, Biologia, professor Cornélio. Vamos continuar ainda brincando um pouquinho com a nossa biologia, essa maravilhosa parte da biologia que é a genética. Na última aula, aula 21, nós revisamos aspectos ligados à ausência de dominância e à codominância. Hoje, nós vamos continuar avaliando alguns aspectos que fogem um pouco daquele padrão clássico de segunda lei. Vamos falar em processos de interação, de epistasia e assim por diante. Então vamos ter genes que não são alelos, que podem interagir, vamos ter genes que não são alelos, onde pode ocorrer a inibição um do outro. Claro, são questões que de um modo geral não aparecem com tanta frequência no Enem. Tivemos agora de 98 até 2015 uma única questão que caiu na prova para o sistema prisional que tratava de herança quantitativa, quando os genes somam o seu potencial para gerar uma única determinada característica, tá? Mas uma questão interpretativa. Então não esperem no Enem questões que envolvam detalhes de interação gênica, detalhes de epistasia, detalhes de herança quantitativa, mas aspectos talvez mais relacionados à interpretação. Nós vamos então estar detalhando com vocês agora esses aspectos relevantes que podem aparecer provavelmente em outras provas de vestibulares, mas não no Enem. E eu diria que mesmo em outras provas de vestibulares, também não é o tipo da questão que se gosta de perguntar. Tem muitos outros detalhes da genética que são muito mais, ou estão muito mais presentes do que epistasia, herança quantitativa ou interações gênicas. Acompanhe conosco. Vamos lá? Primeiro aspecto que nós vamos estar avaliando no dia de hoje, na aula de hoje, é a interação gênica. Então, o que é interação gênica? Como o próprio nome sugere, interação, você vai ter genes que, obviamente, estão relacionados e essa interação entre eles vai determinar uma só característica. Então, algumas características podem ser condicionadas por mais de um par de genes que interagem. Um determinado fenótipo, então, é devido ao processo de interação entre dois ou mais pares de gene. Então, por exemplo, o azão define uma determinada coisa. O azinho, por exemplo, a ausência dela. O bezão, outra coisa. O bezinho, a ausência dela. Quando o bezão e o azão interagem, surge uma variação fenotípica. Tá? Vamos falar de um caso que é bastante comum, né, até nos livros didáticos do ensino médio, e pode até, porventura, aparecer no vestibular um pouco mais tradicional. Então, olhem só, aqui nós temos, primeiramente, um par de cromossomos, aqui nós temos o outro par. Então, nós vamos ter aqui um cromossomo e aqui o seu homólogo. O que é homólogo? Ambos pertencem ao mesmo par. O azão e o azinho são alelos, porque ambos ocupam a mesma posição, ou seja, essa posição aqui, em cromossomos que são homólogos. Temos um outro par de cromossomos, o gene B. E, obviamente, na mesma posição, no seu homólogo, temos o bezinho. Portanto, a gente diz que o bezão e o bezinho são alelos, porque ambos ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. O gene A e o gene B interagem para determinar uma característica. Então, você tem dois ou mais genes que sofrem um processo de interação para determinar uma só característica. Tá? Não é mais do que uma característica, é só uma. Tá? Então, um exemplo clássico, que é destacado aqui, é a interação gênica, tá? Que vai estar ocorrendo na formação da crista de galinha. Então, observa-se que existem aves que têm crista do tipo rosa, tem aves que têm crista do tipo simples, tem aves que têm crista do tipo ervilha e tem ave de crista do tipo noz. Tá? Então, olha só. Aqui você observa que a crista rosa
O indivíduo tem que ter um genótipo que contenha pelo menos um Rzão, mas ele tem que ser recessivo para a ervilha, ou seja, Ezinho, Ezinho. O indivíduo que tem a crista simples, ele é recessivo para ambos os genes. O indivíduo que tem a crista ervilha, ele é recessivo para rosa e tem pelo menos um alelo para ervilha. E o indivíduo que é nós, ele tem um alelo dominante para rosa e um alelo dominante para ervilha. Então nós temos aqui o gene E e o gene R interagindo, determinando o quê? O tipo de crista que vai estar presente em galinhas. Tá? Então, por exemplo, a crista ervilha, o indivíduo tem que ter o quê? O Ezão junto com o Rzinho. Então ele pode ser Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, ou Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. O indivíduo que tem a crista rosa, ele tem os alelos recessivos para ervilha e pelo menos um dominante para rosa. Então você observa aqui, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, ou Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho. A crista nós vamos encontrar uma mistura do Ezão com Rzão. Ó, Ezão com Rzão, Ezão com Rzão, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, portanto tem a mistura, ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Se ocorrer a mistura, eu vou ter crista nós. E a crista simples, eu tenho todos os alelos recessivos. Beleza? Vamos lá. Então, quando a gente vai ter aqui esse cruzamento, por exemplo, entre dois indivíduos, um de crista simples e outro de crista nós pura, nós vamos ter 100% de indivíduos heterozigotos, que são o quê? Ezão e Rzão junto, o indivíduo vai ser o quê? Nós. Olha que interessante. Como nós vimos em segunda lei, quando eu cruzo um indivíduo que é duplamente heterozigoto, ok? Nós vamos ter uma proporção fenotípica e genotípica. Tá? Então, a proporção genotípica e fenotípica, nós vamos encontrar uma proporção. Vamos pegar a fenotípica que é mais significativa aqui, ó, que é de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, eu vou ter 9 indivíduos que têm pelo menos um Ezão e um Rzão. Eu vou ter 3 indivíduos que têm Ezão, Rzinho, Rzinho. Eu vou ter 3 possibilidades para Ezinho, Ezinho, Rzão, alguma coisa. E uma oportunidade para Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Então a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. E ela vai estar se confirmando aqui, ó. 9, 16 para nós, 3, 16 para rosa, 3, 16 para ervilha e 1, 16 para simples. Então essa proporção ela se confirma. Então aqui se expressa na íntegra uma segunda lei de Mendel. Seguindo. Epistasia agora. Segundo caso que vale a pena nós ressaltarmos. Epistasia, epi, como o nome sugere, epi significa sobre. Então, a modalidade de interação gênica, na qual os genes de um par de alelos inibem a manifestação de genes de outro par. Ó, o gene que inibe é epistático. O gene que é inibido é hipostático. Tá? Então, pode ser epistasia dominante ou recessiva. Pode ser que quem esteja dominando é o gene recessivo. Então, é uma epistasia recessiva. Quem esteja dominando não, quem esteja inibindo, melhor falando, é o gene recessivo. Portanto, vai ser uma epistasia recessiva. Pode ser que aquele que esteja inibindo é o gene dominante. Portanto, será uma epistasia dominante. Já vamos mostrar caso. Então, nós vamos ter um caso clássico da cor de plumagem em galinhas Leghorn. Nas galinhas Leghorn, nós vamos ter o quê?
Então, olha aqui, ó. Plumagem colorida. Czão, Czão, Izinho, Izinho. Ou Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Plumagem branca. Quando tiver Czão com Izão junto. Então, Czão, Czão, Izão, Izão. Czão, Czão, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izão, Izão. Czão, Czinho, Izão, Izinho. E Czinho, Czinho, Izão, Izão. Tá? Vamos ter também a possibilidade, né? Czinho, Czinho, Izão, Izinho. E Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Para compreender isso, dê uma olhada. Aqui é um caso de epistasia dominante. O gene epistático é o gene que domina. O gene hipostático é aquele que é dominado. Tá? Então você tem uma pelagem colorida quando você tem o Czão, tá? E tem Izinho, Izinho. Agora, quando existir o Czão juntamente com o Izão alguma coisa, a pelagem é branca. Claro que é a mesma coloração do indivíduo que é duplo recessivo. Então nós vamos ter a plumagem colorida, Czão. Mas o I, a presença do gene I, ele inibe o C e determina coloração, branca. Então a presença de I não interessa com que, vai definir que o animal tem uma coloração branca. Tá? Então ali estão as galinhas. Um exemplo de epistasia recessiva é a pelagem de camundongos. Então nós vamos ter o que nesse caso aqui? Vamos ter algo assim. Ó. A cor preta é definida como pezão. A cor parda, pezinho, pezinho. Então preta pode ser pezão, pezão ou pezão, pezinho. O Dzinho é um gene epistático, ele impede a manifestação da cor. Tá? E o Dzão permite a manifestação da cor. Então, 100% nós vamos ter aqui de pretos quando nós cruzarmos, ó, pezão, pezão, Dzinho, Dzinho. Pezão, pezão, Dzinho, Dzinho. Olha só, esse indivíduo teria que ser preto, mas o Dzinho presente inibe. Então ele acaba sendo o quê? Albino. Um pardo, pezinho, pezinho, tinha que ser pardo. O Dzão permite a manifestação. 100% dos filhotes em F1, eles serão pezão, Dzinho, Dzão, Dzinho. Pezão, pezinho, a cor é o quê? Preta. E o Dzão permite a manifestação da cor. Quando se cruza o indivíduo preto com o indivíduo preto, tá? Então nós vamos ter o quê? Tá? O pezão, ele vai permitir que o indivíduo seja preto e o Dzão, ele vai garantir que essa cor se efetive. Então, quando foi cruzado, a proporção esperada fenotípica é 9:3:3:1. Então, 9 que seriam pezão, Dzão, que teriam a coloração o quê? Preta. 3 que seriam pezão, Dzinho, Dzinho. Deveria ser preto, mas o Dzinho não deixou. Acaba sendo o quê? Albino. 3 que seriam o quê? Pezinho, pezinho, tá? Que vai dar pardo, mais Dzão alguma coisa. Então aqui se manifesta a cor parda. E pezinho, pezinho, Dzinho, Dzinho, 1, que teria o quê? A cor, pezinho, pezinho, parda, e o Dzinho inibiu. Vai ser o quê? Albino. Então, quando nós observarmos albino, pode ser esse e esse. Então, a proporção ela fica 9:4:3. 9 pretos, 4 albinos e 3 pardos. Então, aqui nós vamos ficar com uma proporção fenotípica que variou da proporção clássica, que era 9:3:3:1. Ok? Então, aqui o exemplo clássico. Vamos confirmar isso para você. Nós cruzamos os dois indivíduos
e nós falamos o Pzão, Pzinho, Dzão, Dzinho, versus Pzão, Pzinho, Dzão, Dzinho, e tivemos uma proporção, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos pretos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Para 4 albinos. E pardos. 1, 2, 3. Para 3 pardos. Então essa seria a proporção fenotípica que nós encontramos nesse cruzamento de duplos heterozigotos. Tá? Pleiotropia. Pleiotropia é uma outra variação, onde nós temos o quê? Pode ser considerado o inverso da interação gênica. Na pleiotropia, um único par de genes atua na manifestação de vários caracteres. Tá? Então, um exemplo clássico que nós estamos citando aqui é a fenilcetonúria na espécie humana. Então, olha só. A fenilcetonúria é uma característica, tá, que faz com que o indivíduo não consiga metabolizar a fenilalanina. Tá? Essa fenilalanina ela tem que ser convertida em tirosina para poder dar sequência a toda uma via metabólica. Se o indivíduo tem fenilalanina, ele não consegue converter a fenilalanina em tirosina. Qual é a consequência? O acúmulo de fenilalanina promove lesões no sistema nervoso central. Ó, tem uma outra característica. A tirosina também é o resultado metabólico necessário para a síntese de melanina, que dá a cor da pele. Se o indivíduo não consegue converter a fenilalanina em tirosina, portanto, ele pode ter mais um problema de despigmentação da pele. Portanto, os fenilcetonúricos, eles têm pele mais clara do que deveriam ter. Então, olhem só, quantas características nós temos evidenciadas porque um gene tem problema. Tem outro caso clássico que é da galinha arrepiada. O fato da galinha arrepiada ter o gene para ser arrepiada, ela perde muito calor. Então ela acaba gastando muita energia para manter o calor. Então ela acaba sendo magra, ela acaba sendo pequena. Então tem características recorrentes do fato de ela ter o gene para ser arrepiada. Beleza? Voltando. Olhem só, proposta aqui relacionada a uma questão da linha única que caiu até hoje, ó, no PPL em 2012, que falava de herança quantitativa. Tá? Então aqui na herança quantitativa, aquele caso clássico, que alguns de vocês aprenderam a montar a curva normal a partir do triângulo de Pascal. Ó. 1, 1, 2, 1, 1, 3, tá? 3, 1. Então aqui, sempre começa com 1. Ó. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. Tá? 3 mais 1, 4. E repete o 1. Tá? Isso vai gerar uma curva normal. Isso é típico de herança quantitativa. Só para você poder se localizar nisso, ó. Então imagine o seguinte, ó. O Azão define, tá, juntamente com o Bzão, a cor. São dois pares de genes. A cor da pele humana. Se o indivíduo for, por exemplo, Azão, Azão, Bzão, Bzão, ele é preto. O oposto, se ele for Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele é branco. Portanto, tem bem menos melanina. Agora, se o indivíduo for, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão, ele é mulato escuro. Se o indivíduo for Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, ou Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, ele é mulato médio. E se esse indivíduo for Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, ele é mulato claro. Então a proporção de pretos, ó, 1, de mulatos escuros, 2, de indivíduos que são mulatos médios,
Né? Que tipo de genótipo você pode ter? Tá? Então aqui nós vamos ter genótipos diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezão. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Tá? Vamos ter genótipos para mulato claro, 2, e para branco, 1. Se você analisar o cruzamento entre dois indivíduos assim, ó, azão, azinho, bezão, bezinho versus azão, azinho, bezão, bezinho, aqui é aquele caso clássico do cruzamento de duplos heterozigotos. Então a proporção, ela teria que ser o quê? 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Beleza? Então 9 que tem o azão e um bezão. 3 que tem o azinho, azinho, bezão alguma coisa. 3 que tem o azão alguma coisa, bezinho, bezinho. E um que tem o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Só que como existe uma interação, a gente chama isso de herança quantitativa, os genes somam as suas forças. Isso vale para peso, para cor, tonalidade de cor, etc. Nós vamos ter um caso, tá, de herança quantitativa representada aí. Tá? Então essa proporção fenotípica que vai ser encontrada, tá, quando nós vamos ter aqui dois pares de genes, nós vamos poder aplicar o binômio de Newton e a famosa curva normal. Mas aqui nessa questão não há nem necessidade disso, porque olha o que ele diz. Após a redescoberta do trabalho de Gregor Mendel, vários experimentos buscaram testar a universalidade de suas leis. Suponha um desses experimentos realizado em um mesmo ambiente em que uma planta de linhagem pura, com baixa estatura, eu vou apagar aqui para colocar para vocês, tá? Uma planta de linhagem pura, com baixa estatura, ela tem 0,6 metros, tá? Então essa plantinha de baixa estatura, planta baixa, ela tem 0,6 metros. Foi cruzada com uma planta de linhagem pura alta, então a planta aqui alta, tá, que tem 1 metro. Na prole de F1, então eles cruzaram uma baixa versus uma alta. Isso aqui é a geração P. Na geração F1, se obteve o quê? Na prole de F1, todas as plantas apresentavam estatura 0,8. Então, média 0,8. Porém, na F2, que se pegou média versus média, 0,8 vezes 0,8, tá? Pesquisadores encontraram os dados a seguir. Então, aqui, o que ele se obteve em F2? Gente, se fosse um caso de primeira lei, olhem só. Baixo com alto, por exemplo, o baixo aqui, azinho, azinho, o alto, azão, azinho. Azão, azão, desculpe. Todo mundo seria azão, azinho. Azão, azinho com azão, azinho, eu esperaria encontrar azão, 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 azinho e azinho, azinho, se fosse primeira lei. Ou seja, uma proporção fenotípica de 3 para 1. Mas olha o que aconteceu. Apareceu uma proporção, ó, plantas de 1 metro, 63. Tá? Se nós colocássemos na curva normal, portanto, ó, 63 aqui. O outro extremo, plantas de 60 centímetros, 62. Plantas de 90 centímetros, 245. Tá? 245. Plantas de 70 centímetros, 255. E plantas de 80 centímetros, 375. Então aqui nós temos uma curva normal. Nós vamos ter 5 fenótipos diferentes. Tá? 5 fenótipos. O número de fenótipos, tá, é 2n mais 1. Existe uma fórmula para isso, que não precisa ser decorado. Então, tenho 5 fenótipos. Eu vou descobrir os genes e os seus alelos. Então, o número de fenótipos, tá, eu já tenho, são 5. O 2n mais 1, tá, eu sei, né, que o n é o número
de genes alelos que eu quero. Então, passe 1 para cá. Então, o 2N é igual a 4. Tá? Então, o meu N é igual a 2. Eu tenho 2 pares de alelos. Eu tenho o Azão com o Azinho, o Bzão com o Bzinho. Então, eu defini, isso aí não trata-se de primeira lei. Tá? Então, os pesquisadores chegaram à conclusão, a partir da observação da prole, que a altura dessa planta é uma característica que não segue as leis de Mendel. Será? Não dá para dizer isso, né? Não é herdada e sim é ambiental. Aí já piorou a situação. Apresenta herança mitocondrial. Gente, se a herança fosse mitocondrial, como homens e mulheres só têm mitocôndria da mãe, todo mundo teria a mesma característica mitocondrial que a mãe carrega. Isso não dá para evidenciar aí. Seguindo, é definido por um gene, isso nós calculamos para você que não é. É definida por um gene com vários alelos, não é um caso de polialelismo. Quando ela não tem nenhuma que está correta, olha só como nós podemos estar induzindo você ao erro. Se fosse um caso de vários alelos, nós teríamos um caso de polialelismo. Cor de pelagem de coelho, o sangue, tipo sanguíneo, tá? Mas não é polialelismo. Não é definido por um único gene. Não é uma herança mitocondrial. Mas então eu fiquei com dúvida. É herdada, sim, pelo ambiente? Você falou que não é herdada pelo ambiente? Então não é herdada pelo ambiente? Mas então sobrou. Não segue as leis de Mendel? Gente, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação, né, dos gametas. No ato da formação dos gametas, cada característica que é formada por 2 fatores, os alelos, né, vão estar se separando. Então, se o indivíduo for azão-azinho, vai formar metade de alelos azão, metade de gametas com alelo azão, metade de gametas com alelo azinho. Essa é a primeira lei. Numa segunda lei, a palavra-chave é a segregação independente. Aqui, gente, nós observamos que há uma variação, tá, da aplicação da segunda lei. Então, gente, a ocorrência de 5 fenótipos na proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1 indica que a altura, da planta é uma característica métrica determinada por 2 pares de genes, que nós calculamos isso, transmitidos mendelianamente por segregação independente com ausência de dominância. Tá? Então aqui, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, é definida por mais de um gene. Então, segue o padrão de Mendel? Segue, então isso aqui também não está correto. Não é herdada pelo ambiente, apresenta herança mitocondrial? Não. É definida por mais de um gene? Ah, claro, eu tinha lido o que antes? Não é definida. Então, obviamente, é definida por mais de um gene. No caso aqui, seriam 2 genes e, obviamente, 4 alelos. Então, a alternativa D, que é a alternativa correta. E se você não enxergou essa proporção aqui, aqui nós temos que foi ressaltado, né, 1, né, para 4, para 6, para 4, para 1, você vai poder fazer essa divisão, Então aqui, 63, né, em 1000, 245 em 1000, tá? 375 em 1000 e 255 em 1000 e 62 em 1000. Então a proporção, se você dividir isso aqui, é praticamente 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Então a característica aqui, ela é definida por mais de um gene. Tá? Um gene não é possível. Então nós ficamos aqui com a alternativa a letra D. Gente, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham entendido tanto pleiotropia, epistasia, interação gênica e herança quantitativa. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.